Olá, bom dia pessoal. Aqui quem fala convosco é o Dr. César da Silva, sou fisioterapeuta. Hoje eu vim gravar para vocês um vídeo diferente dos outros que eu já tinha gravado. Vim falar para vocês a respeito de algumas palavras, né, de certas disciplinas da fisioterapia, que geralmente as pessoas têm dificuldade de saber qual é o significado dessa palavra, né? Você tem uma matéria lá na faculdade de fisioterapia e não sabe, muitas vezes, o que significa aquela palavra, né? A gente tem o costume de quebrar o prefixo e o sufixo, a palavra inicial e a palavra final, para poder saber o significado. Então eu trouxe aqui para vocês algumas disciplinas. Por exemplo, biologia. Biologia, até o primeiro, segundo, terceiro colegial, ela chama-se biologia. O que é bio? Né? Qual é o significado da palavra biologia? Bio se refere a vida, logia se refere a estudo. Então a biologia significa estudo da vida. Mas quando você vai para a faculdade, a palavra biologia ela se chama de citologia, né? Que é citologia? A mesma coisa de biologia, só que na faculdade chama citologia, beleza? Então o significado da palavra biologia, bio, vida, logia, estudo da vida, certo? Então, resumindo, é estudo da vida. Depois, nós temos uma outra disciplina dentro da fisioterapia chamada de histologia, né? O que significa a palavra histologia? Histo significa tecido, logia se refere estudo, né? Então a histologia significa estudo dos tecidos, certo? Onde que a gente vai estudar os tecidos do corpo humano, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso e assim sucessivamente. Nós temos uma disciplina chamada anatomia, que significa anato. Anato significa em parte, tomia cortada. Estuda em partes cortadas. Isso é o significado da palavra anatomia. Só que dentro da fisioterapia nós temos duas anatomias, né? Tanto a fisioterapia, a medicina, nós temos a anatomia do aparelho locomotor, que estuda o sistema de acidente ósseos, articulação, músculos, e anatomia sistêmica, que estuda o sistema do corpo humano, sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso, sistema endócrino, exócrino e assim sucessivamente. Nós temos também a outra palavra dentro da fisioterapia chamado de osteologia. O que significa a palavra osteologia? Osteo significa osso, logia se refere a estudo. Então, osteologia significa estudo do osso. Nós temos também uma outra disciplina dentro da fisioterapia chamado de cinesiologia. A cinesiologia significa o quê? Cinésio se refere a movimento, logia se refere a estudo, né? Então, cinesiologia significa estudo do movimento, certo? Cinesiologia. Cinésio, movimento. Logia, estudo. Então, cinesiologia significa estudo do movimento. E a cinesioterapia se refere ao seguinte: cinésio, movimento, terapia, tratamento. Significa tratamento feito através de movimento, certo? Então, esses são os significados. Por exemplo, ortopedia. O que significa ortopedia? Orto significa criança. Orto significa correção ou alinhamento. Pedia significa criança. Então, correção da criança, o estudo, a correção ou alinhamento daquela criança. Certo? Então, essas são as palavras. Por exemplo, nós temos uma disciplina
da fisioterapia se chama RTM, que significa Recursos Terapêuticos Manuais, né? UTI, o que significa a palavra UTI? Unidade de Terapia Intensiva, certo? Então, essas são as disciplinas, né, que a gente tem que quebrar o prefixo e o sufixo para saber o significado dessas palavras. Nós temos uma outra questão que é importante a gente saber, que toda palavra que tem logia no final se refere a estudo, entendeu? Logia no final é estudo. Então, é importante que vocês saibam disso, beleza? Então esse é o vídeo de hoje que eu vim gravar para vocês, falando de algumas palavras da fisioterapia, né? De algumas disciplinas que tem o significado. Se você sabendo o significado, você já sabe o que ela estuda, entendeu? Então se você vê uma disciplina na área da saúde ou qualquer outra área, digamos assim, você tem que saber o significado que ela estuda, para saber o que você vai estudar dentro dela. Por exemplo, nós temos uma disciplina chamada Sociologia. O que significa Sociologia? Sócio, sociedade. Logia, estudo. Então ele vai estudar a sociedade, certo? E assim sucessivamente, beleza? É importante que você saiba o significado da palavra, para você saber o que ela estuda, beleza? Esse é o vídeo de hoje que a gente vem falando a respeito do significado dessas palavras, né? Que nós falamos biologia, sociologia, falamos histologia, anatomia, osteologia, cinesioterapia, cinesiologia e falamos sobre ortopedia também, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, a gente falou do significado de algumas palavras e aos próximos a gente vai gravar mais vídeo falando de vários assuntos que vem trazendo à frente. E relembrando vocês, nós teremos vídeo da área da fisioterapia, de aula durante terça e quinta-feira, beleza? Por enquanto até terminar a quarentena, depois acabar tudo isso daí, vai ficar um pouco difícil, porque como eu sou fisioterapeuta, trabalho domiciliar e sou professor da aula também, né? Então vai ficar meio corrido. Mas de vez em quando a gente vai estar preparando algumas aulinhas para o nosso canal da fisioterapia para não parar, né? Porque a minha intuição é trazer para os meus futuros pacientes o conhecimento meu como fisioterapeuta. Não para ganhar dinheiro nesse YouTube, de maneira nenhuma. É para poder divulgar o meu trabalho. Beleza? Fica com Deus, vocês. Tenham uma ótima terça-feira a todos. E até mais. Tchau, tchau, tchau.